eu sou o teólogo e poeta João Santiago e hoje nós vamos falar um pouco sobre o histórico das campanhas da fraternidade da Igreja Católica através da CNBB. Antes, porém, como introdução, eu gostaria de apresentar 7 pontos que considero importantes no processo de contribuição, de aprendizado da CNBB e da Igreja para a sociedade. O primeiro trata-se da Igreja ou das campanhas da Igreja como uma porta de entrada para uma igreja em saída. Hoje tão caro, tão rico para o Papa Francisco. O segundo lugar trata-se do lugar do protagonismo dos leigos e das leigas. O terceiro ponto importante é que as campanhas nos levam a 2 palavras centrais e fundantes do Concílio Vaticano II, que são a refontização, com a Igreja voltando às fontes, e a atualização, o adornamento, que o Papa João XXIII dizia. Adornamento como a atualização da Igreja. As campanhas da fraternidade, nesse sentido, são a maior experiência ecumênica da Igreja Católica. E em seguida, também o espaço mais promissor do diálogo interreligioso. Além de serem o momento mais profético da Igreja Católica também. E, para concluir o 7º ponto, é a igreja mais paulina, mais caminheira. Em 2013 ficou como um ano referência, um ano marcado. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, promoveu a 50ª campanha da fraternidade consecutiva, não é? Então foram 50 anos completados consecutivamente em 2013. Nascida já com esse nome em 1962, na Arquidiocese de Natal, quando então era comandada por Dom Eugênio Salles, a iniciativa foi um sucesso. A partir de 1964, começou a ser celebrada em caráter nacional, em nível nacional, tamanho sucesso. Mesmo tendo nascido como uma proposta de arrecadação de fundos, tornou-se um projeto pedagógico didático da Igreja Católica. Ao longo de 5 décadas, diversos temas foram abordados, sempre focados nas questões da Igreja e do povo e do Brasil. Neste ano 2013, como marco dos 50 anos das campanhas, o tema foi a juventude, um tema já trabalhado antes em 1992. Os temas da campanha da fraternidade inicialmente contemplaram mais a vida interna da igreja. A consciência sempre maior na situação de injustiça, de exclusão social e de crescente miséria levou à escolha de aspectos bem determinados da realidade econômica e política brasileira. O restabelecimento da justiça e da fraternidade nessas situações era compromisso urgente da fé cristã, que a igreja percebeu e trabalhou tão bem. A igreja organizou as campanhas em 3 fases importantes. Didaticamente é interessante. A primeira fase, a campanha da fraternidade em busca da renovação interna da igreja. Aconteceu em primeiro momento, nessa primeira fase, nos anos de 64 e 65. Só para deixar constatado que a campanha nasceu exatamente no ano que nascia a ditadura militar, um momento político por si só diferente. A primeira fase se completa com a renovação do cristão e da cristã, que foram os temas de 66 a 72. Na segunda fase, a igreja se preocupa com a realidade social do povo, denunciando o pecado social, promovendo a justiça, combatendo a injustiça social tão flagrante. Vamos lembrar 3 fatos importantes que aconteceram durante este período da terceira fase. Primeiro, o Concílio Vaticano II, que termina em 1965. A Conferência Episcopal de Medellín, na Colômbia, que é a segunda conferência latino-americana, que aconteceu em 1968. E a terceira conferência também episcopal latino-americana, que aconteceu em Puebla, em 1979. São 3 eventos extraordinariamente importantes para a igreja, para a fé cristã e, neste caso específico, para a CNBB e para as campanhas da fraternidade. Assim, a Páscoa, a partir deste cenário todo, repercutiu na história do povo brasileiro
gerando fraternidade e vida. Esse período vai até 1984. A terceira fase, então, que permanece até hoje, a igreja se volta para as situações existenciais do povo brasileiro. De 1985 até hoje, esse período permanece como a terceira fase, né? Nesse tempo foram realizadas 4 campanhas ecumênicas. Esta é uma nova fase, uma nova descoberta, um novo passo profético das campanhas da fraternidade. A partir do ano 2000, então, começaram a ser promovidas também, a cada 5 anos, as campanhas da fraternidade ecumênicas, em parceria com as denominações afiliadas ao Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que é o CONIC. Assim, foram ecumênicas as campanhas de 2000, 2005, 2010 e 2016. E por que 2016, não 2015, a quarta campanha? Porque em 2015 a Igreja Católica celebrava os 50 anos do Concílio Vaticano II. E em diálogo com as igrejas irmãs do CONIC, concordou-se, combinou-se que seria prorrogada para o ano seguinte, como de fato foi. Então, a campanha de 2000, a primeira campanha ecumênica, teve por tema Novo Milênio Sem Exclusões. E como lema, dignidade humana e paz. Perceba aqui que o centro da discussão ecumênica é a paz entre as religiões e a paz entre as nações, os povos, né? Então a paz é uma palavra geradora, diríamos aqui. Em 2005, na segunda fase da campanha ecumênica, o tema foi solidariedade e paz. E o lema, felizes os que promovem a paz. Veja que aqui a paz aparece no tema e no lema, tão importante que é o tema para a igreja e para o ecumenismo. A campanha de 2010 teve como tema economia e vida. E como lema, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 24. Veja que está ficando cada vez mais exigente, mais profético, mais próximo da vida das pessoas no tema. A campanha de 2016, campanha ecumênica, que fora transferida de 2015, teve como tema Casa Comum, nossa responsabilidade. As igrejas cristãs percebem a forma como a gente está rompendo a aliança de cuidar do planeta, da casa comum, da criação. Então, 2016 teve lá, Casa Comum, nossa responsabilidade. E como lema, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca. Um belo poema extraído do livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 24. Para concluir esta fase e as vésperas da quinta campanha ecumênica, que será no ano que vem, 2021, o tema será fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Perceba a importância desse tema num momento histórico como o nosso hoje, de violência, de intolerância, não é? Só para repetir aqui o tema do ano que vem, a próxima campanha ecumênica, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E olha o lema, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido fez uma unidade. Retirado da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. E a paz retoma a centralidade da campanha da fraternidade ecumênica. É isso, espero que a gente possa ter contribuído com uma reflexão histórica sobre os temas da campanha, um momento extraordinariamente profético da Igreja Católica, que a CNBB protagoniza e que hoje, a partir das campanhas ecumênicas, as igrejas cristãs estão em comunhão.